Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no canal Onda Latina. Eu sou o Franklin Valverde. Este é o Espaço da Latinidade. Você já deve ter visto no nosso canal um vídeo sobre a latinidade do Raimundo Fagner. Aquela foi a primeira parte. Agora nós vamos fazer a segunda parte da latinidade do Fagner. No vídeo anterior, você deve ter visto que nós destacamos o Traduzir-se, belíssimo disco que eu recomendo. Quem não ouviu, que ouça esse disco do Fagner. E hoje a gente vai falar sobre este outro disco do Fagner, Homenagem a Picasso. É um disco que ele lançou na Espanha, junto com Mercedes Sosa participando do disco, Paco de Lucia, né, o violonista Paco de Lucia, um dos maiores violonistas do mundo, né, principalmente de flamenco, né, participou também com ele. Ele tem uma faixa desse disco aqui, que ele faz um duelo de violões com o Paco de Lucia, que é uma das coisas mais lindas para quem gosta de violão, ouvir esse diálogo entre os dois tocando, uma faixa instrumental, só os dois tocando violão. Inclusive tem aqui, no encarte aqui, tem a foto do Fagner com o Paco de Lucia, esse disco. Deste outro lado, nós temos o poeta Rafael Alberti, o Fagner e a Mercedes Sosa, que também participa desse disco. E antes de falar das faixas, né, de algumas faixas, destacar algumas faixas que eu acho que merecem ser destacadas desse disco, eu tenho que dizer que quando se lançava disco em vinil, né, apesar que está sendo recuperado agora, né, acho que o vinil acabou sendo cult. Hoje tem até lançamentos exclusivos só no vinil. Tinha um trabalho, além da questão da música, da composição, tinha também um trabalho gráfico. Era muito importante esse trabalho gráfico, tanto nas capas, como essa capa aqui, que é lindíssima. O Eliphas Andreato, por exemplo, que fez a arte dessa capa, né, um dos grandes ilustradores, que fez capa de muitos sucessos da música brasileira. É dele essa capa, né, capa lindíssima. O encarte aqui é um encarte que tem as letras, uma série de fotos também, e além disso, ilustrações do próprio Picasso. Tá? Então é um belo encarte. Tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma ilustração que eu possa mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. É bem o estilo do Picasso. Né? E esse disco, como eu disse, chama-se Homenagem a Picasso. E muito das músicas aqui são poemas do Rafael Alberti. Rafael Alberti, este senhor aqui, Marinheiro em Tierra, enfim, tantos outros livros importantíssimos da poesia espanhola. E ele, amigo do Picasso, fez vários poemas em homenagem ao Picasso. Então, nesse disco tem, além, claro, né, desses poemas do Picasso, inclusive alguns deles, o poema é declamado pelo próprio Rafael Alberti, e o Fagner e os músicos fazem a parte sonora de acompanhamento. Né? É o caso de Los Ojos de Picasso. Né? Esse é uma dos poemas, né, de homenagem ao Picasso, que é escritos por Rafael Alberti. Picasso por Alberti, também um outro poema em homenagem ao pintor Pablo Picasso. Los Ocho Nombres de Picasso, né, esse aqui é muito divertido, porque diz que o Picasso tinha 8 nomes, ele começa a falar dos nomes, né, e como seria diferente a vida do Picasso se, ao invés de ter escolhido como nome artístico, né, dois dos seus nomes, Pablo Picasso, se ele tivesse escolhido Nepomuceno Ruiz Picasso, enfim, outros nomes do Picasso, o que seria, né, como é que teria sido a vida dele? Será que ele teria feito tanto sucesso? Será que ele teria sido conhecido? Né? Que mistérios tem? Então ele fala sobre os 8 nomes de Picasso, Los Ocho Nombres de Picasso. Tem uma outra... uma música, aliás, que abre o disco, que é De Azul se arrancou el toro, que é a voz do Alberti
com um tema do Paco de Lucia tocando, belíssima. Málaga, do Rafael Alberti, e musicado pelo Ricardo Pachón, com a voz da Mercedes Sosa e do Fagner, né? Belíssima interpretação da Mercedes nessa música chamada Málaga. Oyes que música, poema do Alberti, musicado pelo Raimundo Fagner. Enfim, tem muita coisa legal. Andalucia, né, que essa é a música da instrumental, né, que é as guitarras do Paco de Lucia e do Fagner, né? Eles chamam guitarra, que é em espanhol, violão é guitarra, né? Na verdade são violões que eles tocam, né? Lindíssima, como eu disse para vocês. Enfim, esse aqui é um disco fantástico, de muita qualidade, de muito bom gosto e com muita poesia. Essa homenagem que o Fagner fez para o Pablo Picasso. E conseguiu reunir esse grupo aqui, esse time aqui de primeira, né? O Rafael Alberti como poeta, Mercedes Sosa, o Paco de Lucia, enfim. Então é um disco que eu recomendo que vocês ouçam. Ainda falando sobre a latinidade do Fagner, eu tenho que destacar uma música que foi talvez o maior, se não um dos maiores, né? Vamos falar assim, um dos maiores sucessos do Fagner, que foi Borbulhas de Amor. Borbulhas de Amor é nada mais, nada menos que uma versão de Burbujas de Amor, do dominicano Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra compôs essa música, fez um sucesso tremendo, o Fagner ouviu, gostou, achou lindíssima essa música e procurou fazer uma versão para o português. Quem fez a versão para o português? O Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, que já tinha trabalhado com o Fagner no Traduzir-se, né? Eles têm um diálogo muito grande, né? Quando o Ferreira Goulart estava vivo, que escrevia letras, ou às vezes traduzia algumas outras letras para o Fagner musicar. Então eles tinham um diálogo muito grande, e essa música aí, a versão é do Fagner, que começa com "Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão, tenho um coração, bem melhor que não tivera, esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz", e por aí vai, né? É um belíssimo poema do Juan Luis Guerra, que o Fagner verteu para o português muito bem, sabe? Em português ficou ótima a versão feita pelo Ferreira Goulart, e que se transformou num dos principais sucessos do Fagner. E para encerrar esse nosso segundo programa sobre a latinidade do Raimundo Fagner, eu quero falar desse disco aqui, que é um disco importante, né, para o Fagner, e foi um disco lançado na América Latina. E é um disco que você não encontra aqui, não estava à venda aqui no Brasil, né? Aqui você encontra Vertido para o Espanhol, Retrovisor, A Sombra de um Vulcão, Deslizes, Lua do Leblon, Dona da Minha Cabeça, e por aí vai uma série de outras músicas do Fagner, e outras que não eram do Fagner, mas eram do repertório dele como cantor, foram gravadas nesse disco. Esse aqui, por exemplo, ele foi lançado na Argentina, tá? Foi lançado na Argentina pela BMG, que era a gravadora do Fagner, né? Foi lançado pela BMG Argentina esse disco. E esse disco aqui eu ganhei do próprio Fagner. O Fagner, quando lançou o disco, o 15, né? O disco 15, que era o 15º disco da carreira dele, eu entrevistei o Fagner, e na época eu tinha um programa de rádio, o Rádio Hispanidad, programa de música latina. E eu entrevistei e fiz muitas perguntas sobre o disco Traduzir-se, né, que é o disco que nós demos destaque no vídeo anterior sobre o Fagner, que é este aqui. Então eu fiz uma série de perguntas, né, sobre a produção desse disco, a participação. Ele falou: você gosta de música em espanhol, latina? Eu falei: sim, gosto. Então, falou lá com um dos assistentes dele: vai lá no carro e pega um disco lá para ele aqui. E aí pegou esse disco, trouxeram o disco lá, ele me deu de presente esse disco e ainda teve a gentileza de autografá-lo ao Franklin com o abraço do Raimundo Fagner. Isso foi 10/10/91. Então, só para registrar, o disco do Fagner só cantando
as suas músicas, os seus sucessos que foram gravados em português em espanhol. Gostou do vídeo? Curta! Além de curtir, divulgue o canal para os seus amigos, para as suas amigas, para os familiares. Tá? Inscreva-se se você ainda não está inscrito, acho que é importante também a sua inscrição, isso fortalece o nosso canal e esse trabalho que nós levamos de falar da música latina, dialogando com a música brasileira. E siga a festa!